A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, amém, irmãos? Irmãos, vamos fazer aqui uso das Escrituras Sagradas, mais uma vez, vamos ler aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 17 ao 20, tradução NVI. A sua pode estar um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo, irmão. A palavra de Deus é a mesma, irmãos. Vamos lá. Vamos ver o que Deus quer nos mostrar aqui nessa passagem. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Olha aí, irmãos, que palavra de sabedoria que o apóstolo Paulo nos mostrou aqui da parte de Deus, né? Nos mostrou aqui como a gente deve separar as coisas. A gente ainda está nesse mundo, a gente deve separar tudo aquilo que é do mundo e do que é de Deus, irmãos. Nossa alegria não depende mais do mundo, mas depende de Cristo. A nossa alegria depende da parte de Deus, é somente da parte de Deus. E isso é um erro que muitos cristãos cometem e por isso muitos se afastam da presença de Deus por conta exatamente disso, porque não deixam de viver como viviam os gentios, como ele vivia em outra hora, quando ele não era da parte de Deus. Ele vivia no mundo do pecado, participava de tudo que era ilícito. Assim era nós no mundo. Hoje nós somos nova criatura, e como nova criatura devemos viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade e o agrado de Deus. Irmãos, é por isso que em João capítulo 3, versículo 5 diz: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Exatamente, irmãos, essa passagem nos mostra a submissão na água, que é o batismo. Esse nascido da água e do Espírito fala sobre o batismo, irmão. Mas não só a água, você submergir a água, não é a água que tem poder de transformação, mas é um simbolismo de quando você é submergido na água, encoberto pela água, aquele velho homem morre, como se ele morresse. Como você ressurge da água, nasce uma nova criatura, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que vai seguir exatamente a vontade de Deus. É assim que deve ser todo cristão. É por isso que Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Ele deixa bem claro. Então, se você viver com as mesmas práticas de outra hora, quando você era do mundo, irmãos, não vai dar certo. Não vai entrar no reino de Deus quando chegar o dia da redenção, o dia tão maravilhoso da redenção, que em Cristo Jesus, que nós vamos para a glória. Irmãos, preste bem atenção nisso. É uma passagem de sabedoria, mais uma passagem de sabedoria, como centenas ou milhares que tem aqui na Bíblia, né? Preste atenção. Deve-se nascer de novo. Você não pode mais viver no velho homem. Você deve se despir daquele velho homem e se vestir de nova criatura, uma nova criatura guiada pelo Espírito Santo de Deus, contido toda a informação, toda a sabedoria aqui das Escrituras Sagradas, irmão. Isso aqui é um manual da vida. Eu costumo dizer isso, é um manual da vida. Tudo que está aqui, irmão, está para nos ensinar como o povo viveu, como foi a criação, como o povo foi a desgraça, como o povo foi abençoado. Está tudo aqui, irmãos. O que levou o povo à desgraça tem aqui. O que levou o povo à vitória, às bênçãos de Deus, está aqui, irmãos. Está tudo aqui como você deve. O cristão que não lê as Escrituras Sagradas está fadado ao fracasso. Isso é verdade, irmão. Está fadado à morte eterna. É preciso você ter a comunhão com Deus
e fazer uso das Escrituras Sagradas, para você saber o que Deus tem para você, como você deve conduzir a sua vida. Toda aquela vida passada que você fazia, de brigas, de intrigas, de mentira, de enganação, alegrias momentâneas que depois lhe levavam você a uma tristeza profunda, tudo isso, irmão, é coisa do passado. Você não deve mais viver desse jeito. Você não deve mais se assentar à roda dos escarnecedores que antes eram seus amigos do peito, que você batia ali no peito, usava drogas, bebidas ilícitas, fazia tudo que você, bebedeiras, adultérios, tudo naquela roda de bebedeira ali tinha. Você não deve mais fazer isso. Você não deve mais fazer isso, se sentar nas rodas dos escarnecedores. Você tem que ser uma nova criatura. Você deve fazer parte agora do corpo de Cristo, andar em comunhão com Deus, em comunhão com outros irmãos e viver tudo da mesma maneira. Viver tudo em comunhão ali. Você vai ver como viver de maneira agradável, justa, santa, e vivendo a felicidade que não precisa de álcool, não precisa de droga, não precisa de mulheres alheias, não precisa de nada disso, irmãos. Não precisa de imoralidade para você ser feliz num evento que você participe. Nada disso precisa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você consegue viver plenamente feliz sem tudo isso, sem imoralidade, sem a depravação, sem as impurezas desse mundo aqui. Você consegue quando você faz parte do corpo de Cristo e vive em comunhão com Deus e com os santos, que somos nós os irmãos. Você vive ali naquela comunidade espiritual onde você ora, faz a leitura da palavra, ajuda o próximo, entende o problema do próximo. Você faz todo esse procedimento, ajuda o próximo, evangelismo, e tudo isso te cresce aquela emoção de felicidade por dentro. Participa de evento, mesmo evento que vai ter num evento que possa ter, por exemplo, um churrasco, dá um exemplo aqui, uma praia, um parque, qualquer coisa que você, até mesmo uma festa, que você consegue fazer parte de tudo isso sem fazer uso de coisas erradas, sem fazer uso de adultério, de droga, de bebida, de imoralidade, de pornografia. Sem fazer uso disso você consegue ser feliz, irmãos. Pode ter certeza, porque a tua felicidade vem em agradar a Cristo, em servir a Deus. A tua felicidade, talvez você que não esteja passando por isso, não tem como ser desse jeito, mas tem, irmãos. O Espírito, quando você faz a obra de Deus, quando você está em comunhão com Deus, de acordo com o agrado de Deus, irmãos, o Espírito transborda dentro de você. E você sente uma felicidade a cada vez que você faz uma ação boa, cada vez que você faz uma coisa boa, você se enche de alegria. E isso é a alegria de Cristo em nossas vidas. Então, largue esse velho homem, irmãos, e nasça da água e do Espírito para você entrar no reino de Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que Deus os abençoe fortemente e os guie sempre no caminho do eterno, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.